Boa tarde, pessoal. Vou estar realizando uma questão aqui agora sobre regra da substituição, tá? É a questão da seção 5.5, questão 60. E vamos tentar realizar essa questão aqui. Bom, basicamente nós temos que identificar um termo onde a gente vai chamar ele de uma letra, por exemplo, U, e justamente substituir na nossa integração aqui, tá? Então, o que acontece? Eu chamei de U o próprio exponencial menos x elevado a 2, tá? Todo esse termo aqui eu chamei de U, tá? E eu vou fazer a derivada dele. Bom, para fazer a derivada desse daqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Então, realizando a regra da cadeia, né? No caso é o termo todo, né? Que seria o E elevado a menos x elevado a 2, multiplicado a derivada dessa parte de cima aqui, né? Que é, no caso, a mais externa. É a interna vezes a derivada mais externa. A derivada mais externa seria menos, esse 2 cai para baixo, vai ficar menos 2x, multiplicado por dx, que é a derivada disso aqui tudo. Eu vou isolar o dx, justamente porque eu vou conseguir substituir o dx aqui e colocar toda a nossa equação em função de u, em vez de x. Tá? Então vai ficar dx, esse termo aqui todinho aqui, ó, vai passar para a parte de baixo, vai passar dividido. Então vai ficar dx é igual a du sobre E elevado a menos x2 vezes menos 2x, tá? Pronto, agora a gente vai substituir aqui na nossa equação, tá? Nossa integração aqui, nossa integral, quer dizer, então tem um 1 aqui, tá no intervalo. Bom, o x, o que acontece? Quase sempre esse termo aqui vai ter algo que vai, quando a gente substituir aqui, que vai cortar o que tiver que substituir aqui embaixo com esse daqui. Então eu vou deixar o x assim ainda. Tá? É uma coisa que geralmente eu faço nas questões que eu sei que eu tenho que substituir algum termo e no final esse termo aqui vai acabar sendo eliminado por alguma coisa, vai passar dividindo. E dito e feito, por quê? Vamos lá, eu vou deixar em formato de x ainda, multiplicado. Quem é esse termo aqui? Bom, esse termo aqui a gente chamou de u, né? Então esse aqui, ó, é u, que eu justamente chamei todo esse termo, né, a exponencial aqui de u. Certo? Então vai ficar multiplicado por u vezes, quem é dx? Dx a gente achou aqui, ó, que é du sobre E elevado, né? No caso seria o u, né? Então eu vou colocar logo o formato de u aqui, é o próprio u, me rabiscar, é o próprio u vezes menos 2x, certo? Beleza. O que acontece? Aqui, como eu falei, esse termo aqui, ó, vai ser cancelado, né? Então, basicamente, esse termo aqui, ó, o x, vai cortar com esse x, já que está tudo multiplicando. Só que o que acontece também, o u também vai ser eliminado. Então, esse u vai cortar também com o u. O que afinal ficou? Ficou nossa integral aqui, tá? Deixa eu botar mais para cima. 1, de 1 a 0. Bom, esse aqui saiu, esse saiu, ficou apenas o du, né? No caso, sobre menos 2, tá? Só ficou isso daí. O menos 2, ele é uma constante, então ele pode sair da integração, né? Então vai ficar 1 sobre menos 1 meio, né? Vamos botar assim. Multiplicado pela nossa integral, deu, né? Bom, ficou, a gente no caso pode falar, mas não ficou, deu errado porque ficou nada. Não, na verdade aqui tem 1, né? Só que está subentendido. E quando não tem nada, basicamente aqui, no caso tem um 1, né, no caso, a antiderivada dele seria colocar quem? O termo que está em função
e colocar apenas o u, né? Como não tem 1, a própria integral vai ser, no caso, o u. É porque, por exemplo, se eu tenho uma função, por exemplo, f de x igual a x. Quando eu derivar isso daqui, qual vai ser a derivada? Bom, 1 vai acabar descendo, vai subtrair 1 aqui, então vai ficar apenas 1. Certo? Então, antes de derivar isso daqui, é justamente quem? O x, que é o valor que está em função. Então, aqui ó, vai ficar menos 1 meio, que multiplica do 1 ao 0. No caso vai ficar du, né? Acabei repetindo, mas agora eu vou fazer direto. Então, vai ficar menos 1 meio. Eu queria fazer isso daqui, na verdade, por isso que não tinha saído. Aí, eu tenho uns intervalos, não pode esquecer do intervalo. A antiderivada seria o próprio u. Pronto, agora eu vou fazer o que? Eu vou substituir esse u aqui, né? Vou tirar essa letra daí. E vai ficar agora menos meio de 1 a 0. Quem é o nosso u? O u, né? A gente sabe quem é. É esse termo aqui ó, que eu chamei. Ó. É elevado a menos x ao quadrado. Certo? Então, vou substituir. Em vez de colocar isso, vou colocar o e elevado a menos x ao quadrado. Tá? E agora eu vou só fazer o intervalo, né? Que no caso vai ser menos 1 meio. Vai ficar menos 1 meio multiplicado por... Primeiro, eu vou substituir 1 nesse x aqui, né? E depois fazer a diferença com o zero substituindo aqui. Então vai ficar o e elevado a menos... Primeiro eu vou colocar 1, né? Que vem primeiro aqui. Então vai ficar, em vez de colocar o x, eu vou colocar 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. E agora eu vou fazer a diferença com esse aqui de baixo. Tem que justamente fazer a diferença. Então vai ficar o e. E aí, em vez de eu colocar x agora eu vou colocar o zero. Então vai ficar 0 ao quadrado. Fecha o parênteses. Pronto, vai ficar menos 1 meio, que multiplica. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar apenas o e elevado a menos 1. Menos, bom, 0 ao quadrado vai dar 0, né? 0 negativo não vai fazer diferença. Então vai ficar e elevado a 0. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 meio, que multiplica e elevado a menos 1, menos qualquer número elevado a 0 vai dar o próprio 1. E acabou a questão aqui, tá? É isso aí e muito obrigado.